Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje o JF Entrevista recebe um convidado para falar de arte, memória, teatro e resistência cultural. Vamos conversar com o diretor e fundador do grupo TQ, Gueminho Bernardes. O Teatro de Quintal, grupo que é parte viva da história artística de Juiz de Fora, completa 46 anos e celebra essa trajetória com o lançamento do livro Isso é TQ. Participa conosco dessa entrevista a jornalista Edmárcia Andrade, que também faz parte do coletivo. Nossa conversa será sobre amor à cidade, linguagem própria e teatro como gesto político e afetivo. Muito obrigada, Gueminho, por participar aqui conosco. Muito obrigada, Edmárcia, por estar aqui com a gente. Vai ser entrevistadora e entrevistada também, né, Edmárcia? Ótimo. Gueminho, obrigada. Ela ganha 2 cachês, então. 2 cachês, é. Vamos lá. Ô, Gueminho, eu queria que você começasse contando como é que começa essa história, em 1979, em plena ditadura. Exato. Como que Gueminho Tristão Bernardes começa a falar, a pensar nesse teatro que vai ser tão político assim, tão mexendo, né, com a vida das pessoas em plena ditadura e daí para frente. Eu fui vítima da história. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com teatro. Eu era seminarista e, como seminarista, eu fui trabalhar na academia. Eu dava aula de formação humana e cristã, que era uma espécie de ensino religioso, e a gente criou um grupo de teatro lá, que era o GTA, que hoje já não existe mais. E o GTA cresceu muito e virou um grupo muito forte. E o grupo queria fazer apresentações fora da cidade, queria fazer temporadas, cobrar ingresso, e a direção da escola achou que não era conveniente. E aí, então, esse grupo saiu do colégio, juntou com pessoas de outras escolas, do Magíster, do saudoso Magíster, do Stella. Eram uns meninos muito animados e tal, e aí criaram o Teatro de Quintal. E eu, como era professor deles na época, acompanhei e acidentalmente me tornei uma espécie de diretor do grupo, né? O primeiro espetáculo que a gente montou chamava Retalhos do Cotidiano, foi o primeiro texto que eu escrevi. E nessa época a gente tinha um propósito político muito forte. A ideia que a gente tinha de que a gente, através do teatro, a gente ia organizar as comunidades, organizar as comunidades da periferia para derrubar a ditadura. Esse era o nosso propósito, a nossa meta. E até hoje não conseguimos, né? Já são 46 anos. Mas, assim, nessa época, né, quando a gente começou, ainda era um momento de muita repressão, de muita censura. Né? Pouca gente imagina, né? Você vê hoje umas pessoas falando bobagem do tipo: queremos de novo o controle das Forças Armadas, queremos a volta da ditadura. As pessoas não têm ideia do que é isso, né? Quem viveu isso jamais, em sã consciência, pode querer que volte esse tempo onde havia tanta perseguição, mortes, né? E assassinatos de pessoas que eram contrárias ao regime, né? Edmárcia, vamos trazer ela para a conversa também. Edmárcia entrou num outro momento do TQ, né? Se quiser falar deste momento seu, depois a gente volta na história também. Acho que nessa época que a Edmárcia nem era nascida. Nem era ainda, nascida, não. Estava nascendo. Estava nascendo. Eu já entrei ainda no século passado, né, que foi em 99, entrei ali na transição do grupo. Então, 20 anos depois, né, da formação, né? Mais ou menos, Foi, exatamente, eu entrei quando eu estava comemorando os 20 anos do TQ, isso mesmo, em 99, e entramos, quando eu entrei a gente fez uma temporada de 6 meses no antigo Pizza Nostra, ali como chama aquela rua? Na Batista. Exatamente, na Batista. E aí, na sequência, a gente foi para um momento que eu acho que é muito importante do TQ, foi no Mister Du, que era um barzinho que tinha em São Pedro, em que o TQ ficou 2 anos direto, todo final de semana, em cartaz. Toda sexta e sábado. Muita gente fala assim, acha que a gente começou nessa temporada do Mister Du, porque ali foi um dos momentos em que a gente mais catalisou a atenção da cidade, talvez, né? Porque foi uma temporada enorme, né? Foram eu me lembro dessa temporada. Vamos voltar na história, né? Nos 20 anos atrás. Em quem que o TQ se inspirou? Tinham outros grupos, né, que também faziam esse trabalho? Por exemplo, o grupo Tá na Rua, do Rio de Janeiro, do Amiradade. Inspirou realmente vocês? Vocês têm inspiração em outros grupos? Como é que foi isso? Quando a gente começou o nosso projeto de trabalho, a gente montou um espetáculo, que é esse que eu falei, do Retalhos, né? E a gente
fazia um circuito de bairros. A gente fez espetáculo, nossa primeira apresentação foi em Santa Cândida, depois Futá de Menezes, Olavo Costa, Linhares. A gente fazia em bairros de periferia e convidava a juventude do bairro. Se quisesse formar um grupo de teatro, a gente voltaria ali no bairro. Isso deu certo, a gente chegou a criar uns 5 grupos de teatro na cidade. É um pouco do que o Teatro do Oprimido faz, né? E levar o teatro para... Era mais ou menos isso, mas a gente tinha uma outra linha que é mais o do Tá na Rua, Tá. que eram linhas diferentes. E aí, quando a gente começou a formar esses grupos, a gente pensou, a gente precisa dar um subsídio para eles, a gente precisa oferecer recursos para eles crescerem e desenvolverem artisticamente. E aí nós organizamos um curso de formação de monitores para teatro popular, uma mostra de teatro popular, e nessa veio o Amir Haddad. Numa dessas, o Amir Haddad veio para dar um curso aqui, para dar uma oficina, e ele trouxe o Tá na Rua. É um episódio que eu conto no livro, que a gente teve com ele no Rio, né, na casa dele, Santa Teresa, convidamos ele aceitou, e ele falou assim, eu estou formando um grupo de teatro de rua, se vocês pagarem a gasolina de 2 carros, a gente leva o grupo todo e faz uma apresentação lá. Era uma época muito romântica, né, das produções. E a gente pagou, era uma Belina e um Corcel, cor de mel, e nesses 2 carros veio o Tá na Rua. E é uma coisa que pouca gente sabe, talvez a primeira apresentação do Tá na Rua foi em Juiz de Fora, no Calçadão, em 1980. Aqui eles tinham feito um ensaio lá no Rio, em Santa Teresa, e aí essa foi a nossa epifania. Parece que naquele momento que a gente viu Tá na Rua no Calçadão, as nossas cabeças explodiram, literalmente. Então aquilo era um mundo que a gente não sabia, não imaginava que existia. O palco era a rua. Era a rua. E não existe espaço mais encantador, mais envolvente, mais fascinante do que a rua. Porque você está na rua, você não tem compromisso, o público não tem compromisso, está ali porque quer. Não pagou ingresso, eles podem chegar e sair quando quiserem, e cativar a atenção deles depende da nossa energia artística. Então, é fascinante, é incrível. Para mim, foi a experiência mais rica que eu tive em termos de espetáculo, foi essa apresentação de rua. Sua vez de perguntar. Pois é, então, aproveitando o gancho, como foi essa passagem do TQ para os bares? Essa é outra coisa incrível também. A gente começou então a fazer um espetáculo parecido com o que o Tá na Rua fazia. Literalmente a gente imitava eles, né? Sem ter o brilho e a qualidade que eles tinham, evidentemente, mas estava aprendendo. E era muito lindo ir para a rua. Na rua você faz esquetes, você não tem jeito de fazer uma peça inteira de 1 hora, você faz pequenos esquetes. E nessa mesma época eu trabalhei no Rio, eu fazia camiseta para vender. E eu conheci um espetáculo no Rio que chamava Bar do Cibar, que era lá no Cândido Mendes. E nesse espetáculo tinha ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, falecido. E lá eles faziam um espetáculo de esquetes, e entre um esquete e outro, eles vendiam bebida para a plateia. Mas era tosco, era um isopor com gelo, que eles pegavam com a mão, copo de plástico, uma garrafa de vodka, era uma coisa super alternativa, né? Descontraída. E aí eu vi aquilo, eu falei, eu tenho esquete, bati no microfone, eu tenho esquete, por que em vez de eu levar o bar para dentro do teatro, eu não levo o teatro para dentro do bar? E foi essa intuição, então, que foi a grande virada, e eu acho que nesse momento a gente inventou um jeito de fazer teatro, que é o teatro de bar, que não é só fazer teatro no bar, é um teatro que respeita o ambiente, respeita a dinâmica do bar. O movimento do bar não é interrompido, você faz ali dentro, com os garçons servindo, a coisa funcionando, e aí foi talvez a nossa grande invenção, né, em termos de quantidade, porque a gente ficou 2 anos. 20 anos fazendo teatro de bar. 20. A gente começou no Bertos, né? E quando a Edmárcia entrou, a Didi, a gente estava começando a temporada no Pizza Nossa, que é um dos tantos espaços. E aí, quem viveu essa época, lá no começo dos anos 80, lembra que Juiz de Fora, isso foi tão importante que Juiz de Fora tinha 3 ou 4 teatros de bar, bares teatro. Tinha o Pirandello, tinha o Balcão, tinha o Marrakech, que virou Marradance, e tinha o Bertos. Então isso virou um movimento forte na cidade. Né? E Juiz de Fora ainda tem saudade disso. O Pedro Bismarck, né, foi cria do Pirandello, né? Pedro Bismarck, o Edgar Ribeiro, a Loló Neves, o Toninho Dutra.
que é um grande diretor. Muita gente, né? Gerações e gerações. O Putz, que é um grupo mais recente, Sim. mais moderno, também começou, né? Eles começaram exatamente depois que a gente saiu do Mr. Do, eles entraram, foi quando eles começaram a fazer, foi justamente lá no Mr. Do. E nós estamos aqui hoje falando do TQ, porque o TQ está fazendo 46 anos. Conversava com o Edmar, o TQ é tão irreverente que não está comemorando nem 45, mas 50, está comemorando 46. Agradeço a você, Marisa, porque é a primeira vez, eu falei isso outro dia, né? Ninguém falou nisso ainda. Por que esse 46? 46, é. Não é? Você comemora 50, você comemora 25, as bodas, né? É porque... Mostra o livro para gente. Esse livro, ele está pronto desde os 40 anos. Eu, inclusive, consegui aprovar ele no edital da Lei Murilo Mendes, recebi o dinheiro para fazer o livro, só que justamente quando eu recebi o dinheiro, no momento seguinte a Margarida foi eleita e me convidou para trabalhar na Funalfa. E todos nós achamos que seria talvez inapropriado, mesmo eu tendo recebido em outra administração, poderia gerar comentário e a gente ter que ficar explicando, isso é muito chato. Aí eu renunciei ao prêmio, e passei a buscar em outros editais do Estado e tal. Finalmente eu consegui na Lei Paulo Gustavo do Estado, consegui o dinheiro e aí foi aos 46. Você consegue mostrar e passar um pouco, né? Um livro lindo, né? É lindo. A capa é preto e branco colorido. Qual é a melhor maneira. Que aqui deixa ele falando e eu vou mostrando. Peraí. Vamos fazer isso. Pode ir falando, Guemin. Então... Guemin está na capa aqui, né? Na capa estamos eu, Marcelo, Maurício e o Claucir, fazendo uma apresentação no Parque Alfred. Isso aqui tem quantos anos? Isso aí é 1982. 82. Vocês desciam o calçadão com frequência? A gente descia tocando, cantando, fazia uma roda e o público juntava. E a gente fazia alguns esquetes, fazia umas brincadeiras com o público. Foi a nossa escola de fazer um teatro interativo. Eu acho que o grande diferencial do TQ em relação a todos os outros espetáculos e grupos de teatro é essa nossa capacidade de interação, esse jogo que a gente faz com o público, né? Esse improviso. E isso o ator que trabalha com TQ, ou ele tem essa possibilidade, ou ele aprende, porque essa é a marca, e todo mundo entra nesse jogo, né? Então, falando de interação, só vou lembrar de uma cena que eu adorava fazer, que era da Kleber, Quem é essa vagabunda? Que eu entrava, era uma atriz famosa, internacional, aí entrava, na hora eu escolhia, eu ali já detectava, na introdução, detectava um casal e fazia cena com o casal como se ele fosse o meu amante. Eu falava, Kleber, o que você está fazendo aqui, Kleber? Ia lá e pegava... essa vagabunda. Com essa vagabunda, Kleber? Ia lá, pegava no cabelo e batia, e assim, sabe, a interatividade era ótima. Né? Sim. E isso tudo você conta no livro? O que está no livro, né? Olha, são 312 páginas e com muita ilustração, com muita foto, com muita imagem e com o texto corpo 18. Porque poucos textos lentes e muita grandes. imagem. Muito texto, mas letra grande porque o meu público envelheceu comigo, né? E as pessoas da minha idade têm alguma dificuldade. O seu público não envelheceu com você, porque o TQ tem várias gerações. Edmar é de uma outra geração e a gente tem outros, né? Uma centena de pessoas passou pelo grupo. Uma centena? Mais ou e menos. Aí a gente acompanhou nas redes, vocês fizeram o lançamento essa semana. A gente viu ali dezenas assinando o livro. Foi também, lindo, né? Aquilo. Eu acho que... Eu fico emocionado porque, para mim, tem um encanto especial olhar aquela mesa e ver aquelas pessoas que há muito tempo não se encontravam, né? Gente que não se via há muito tempo, e todo mundo ali sentado e assumindo o seu protagonismo no grupo. Eu vi ali várias gerações, o Biel, exato, que é da sua geração. O Biel é fundador. Inclusive o nome do grupo foi ideia dele. O Gabriel, né? Gabriel Rocha, que hoje Rocha, é secretário de Direitos Humanos aqui de Juiz de Fora, também fundador do TQ. Também fundador. Todas essas pessoas estavam ali, eu fiz questão que todo mundo chegava ali, senta na mesa e vai dar autógrafo, porque esse é um trabalho coletivo, essa é uma construção coletiva. Eu sou o único que está até hoje, desde a fundação, e eu acho que o meu grande papel foi conseguir manter que esse projeto sobrevivesse durante todos os anos. Porque a gente tem momentos, inclusive, esse não é um livro só de boas histórias, um livro
de belezas e de virtudes, não, é um livro de fracassos também, de derrotas, de dificuldades, porque teve um momento que o grupo praticamente acabou. E o teatro passa por muitas dificuldades, né? É muito difícil. São duas coisas muito difíceis. Fazer teatro é muito difícil no Brasil. A gente não tem essa cultura aqui. E manter um grupo, pensa bem, né? As pessoas que estão nos ouvindo agora, eu estou nessa aqui, né? Pessoas que estão nos assistindo. Tem um casamento? Quanto tempo você tem de casamento? Você imagina manter um casamento 46 anos? É muito difícil, não é? Sim, com certeza. Porque a vida fica testando a gente o tempo todo. Então, você manter uma empresa que você não tem incentivo público. Nós nunca tivemos um apoio permanente, constante de um órgão público, nunca tivemos um teatro. Então, sempre lutamos na bilheteria, sempre lutamos no patrocínio e assim conseguimos manter esse grupo. Então, são 46 anos de luta, né? Na verdade, assim, o livro chama 46 anos de criação e alegria, porque esse é o que a gente quer que as pessoas olhem. A irreverência é a marca do grupo. Qual que você considera a principal marca do TQ? Eu acho que é o improviso, a irreverência, é isso. A gente optou pela comédia, mas a gente faz uma... Eu acho que é um pouco complexo responder isso, mas eu acho que o TQ, ele é um contador de histórias. O TQ escreveu uma crônica da cidade, da cultura da cidade. A gente viveu intensamente Juiz de Fora. Vamos falar disso no próximo bloco, vamos falar de todos os espetáculos, vamos falar desse pessoal que a gente citou alguns nomes e de que fala o TQ. É só um minutinho, não sai daí, a gente já volta. Estamos falando de história do Teatro Juiz de Fora, um dos grupos mais longevos, que é o TQ, o querido TQ e os seus improvisos. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando da história do TQ, o Teatro de Quintal, um dos grupos de teatro mais longevos de Juiz de Fora e mais queridos também, né? Opa. Estamos aqui com o Gueminho Bernardes, com a Edmárcia Andrade, Edmárcia que é jornalista e também integrante do TQ, e o Gueminho que é o fundador. Quem começa esse bloco é a Edmárcia. Maravilha. Gueminho, fala um pouco assim dos momentos marcantes do TQ, sejam os espetáculos, os projetos, os momentos, né, de maneira geral assim. Nesses 46 anos, acredito que sejam muitos. Né? São muitos, é difícil até escolher. Mas assim, o que a gente já falou, né, da fase do teatro de rua, aquilo ali foi um dos momentos mágicos, né? A ida para o bar, isso aí, são vários espetáculos, vários momentos, né? Eu sempre gosto de lembrar uma vez que a gente fez uma temporada em Belo Horizonte, num espaço que era uma lona de circo, um espaço gigante, umas 500 pessoas, que chamava Outro Lado da Moeda. E a gente, um grupo de Juiz de Fora, a gente achou que ia ficar esquisito, mas a nossa fama nos antecedeu e assim, as pessoas ficavam do lado de fora esperando alguém sair para poder entrar. Foi impressionante. Que legal. E nesse espetáculo a gente tinha uma cena, eu gosto muito de contar essa cena, porque era uma cena que chamava o TQ Beija Você. E a gente literalmente beijava o público. Eu acho que esse foi assim, a gente explorou essa possibilidade de interação com as pessoas. Beijava mesmo? Chegava e beijava? De verdade, beijar beijo na boca. Na boca. E tinham duas regras. A pessoa tinha que ir no palco para ser beijada e a gente não podia refutar. Qualquer pessoa que aparecesse. Eu beijei de tudo que você puder imaginar.
Homem com bigode, homem sem bigode, mulher, cachorro, tudo que passava eu beijava. E as pessoas escolhiam quem queria ser beijado, né? Então, assim, essa cena aqui no Bertus, ela costumava demorar meia hora, 40 minutos. A gente era jovem, bonito, né? Os homens, as mulheres. Todo mundo queria beijar. Todo mundo queria beijar. Já pensou? Você imagina, né? Então, Você e aí, beijou muito também, Edmar? Não participei, infelizmente, não desse participou. momento. Entrei ela depois. lamenta imensamente. Mas era um momento de êxtase do espetáculo, né? E cada um tinha Eu acho que hoje isso nem seria permitido. Seria impossível. impossível fazer isso hoje. Ninguém toparia fazer uma coisa dessas hoje. Isso nós estamos vivendo um tempo... Isso é anos 80? Começo dos anos 80, no bar, no Bertus. E aí, quando a gente foi a Belo Horizonte, as pessoas sabiam que Na existia época que essa não cena. existia internet, né? E não existia AIDS. Não existia AIDS Não também. tinha medo. É. Nessa época, os nossos corpos eram desejo, eram prazer. E depois, quando veio a AIDS, os nossos corpos viraram medo, viraram ameaça. Não é? E nunca mais deixaram de Nunca ser. mais, Né? nunca Exato. mais. Então, tanto por isso e também porque nós hoje viramos uma sociedade muito mais conservadora do que aquela época. Eu falei mais por isso do que pela doença. Sim, pelo conservadorismo mesmo. Totalmente. Ninguém imagina. Quem não viveu os anos 80 não imagina o que era. Né? Eu era criança, tá? Eu também. Era uma época de desbunde, a gente estava saindo da ditadura, todo mundo estava com a saudade de ser feliz, com a saudade da liberdade. Então era um momento. E aí quando a gente foi a Belo Horizonte fazer esse espetáculo, tinha notícia de que a gente fazia essa cena. E aí, um dos dias, tinha um grupo de Então teatro. a fila do lado de fora era para o pessoal beijar, não era para assistir. Não, talvez. Mas aí tinha um grupo de teatro que foi assistir o nosso espetáculo. E eles foram todos a caráter, maquiados, com máscaras e tal. E eles sentaram bem na frente. Aí quando chegou nessa hora do beijo, eles fizeram uma proposta. Grupo versus grupo. E aí o que se viu foi alguma coisa parecida com Sodoma e Gomorra. Porque você imagina, vem um grupo de cá e esses grupos se embolam e começam a beijar uns aos outros. E teve uma hora que eu saí um pouco, me afastei para ver aquilo. Era uma coisa maravilhosa. Você imaginar assim, as possibilidades que a arte proporciona em termos de interação artista e público, né? Porque isso é uma coisa que uma miradade... E o que mais você lembra, assim, de grandes espetáculos, de projetos? Assim, falei aqui do Clínica do Riso, é um projeto, não é? Né? Exatamente. Mas o que tem de espetáculos e projetos aí? Então, ainda falando dos espetáculos, né? Todas as temporadas de bar, mas aí quando nós fomos para o teatro, quando começaram as campanhas de popularização do teatro de Fora, e foi logo um pouquinho antes da Edmárcia entrar para o grupo, a gente fez um espetáculo que era o Mineiros on the Beach, que era uma colagem de esquetes, e a gente transformou num espetáculo. E aí, tinha um bar lá em cima, no Alto dos Passos, que eu acho que eu fui assistir Mineiros on the Beach lá. No Alto dos Passos? No final da Rio Branco, perto de onde era a Rádio Alvorada. Vocês fizeram uma lá temporada... Em cima. Olha, eu vou te não dizer vou lembrar um o nome do espetáculo, mas que era demais assim também. Eu achei que era Mineiros on the Beach. Então, essa é a cena que talvez a gente tenha feito mais vezes, que é a cena da praia, né? Edmárcia com certeza deve ter feito alguma vez, né, Gia? Com certeza, fiz várias lá vezes. No Mr. Du também. Eram dois caras. Eu, a Roberta, a Bia, a Michele, que eram, né, as mulheres tequetes da minha época. Roberta Abramo. A Michele, que é de Rio Pomba, mas assim, muito tempo também que a gente não vê a Michele, né? Marcola, Marcos Magal, que era o grupo, Cadu, né? Que a gente Mangal, Cadu Campos. Esse núcleo é a base dos últimos, a Roberta, a Edmárcia, eles entraram, a Edmárcia teve um tempo que ela viajou, foi para a Itália e tal, passou muito tempo lá. Fui fazer teatro lá, depois do TQ aqui, foi muito interessante a experiência, porque eu venho, né, dessa experiência brasileira de muita liberdade, né? Nós somos, apesar de tudo, assim, temos uma característica muito grande de liberdade. Vou para a Itália, vou fazer o teatro clássico italiano, foi uma experiência muito interessante. E fazia questão de toda vez que vir ao Brasil estar também em contato com o grupo, fazer... Até hoje, né? Até hoje. Volta e meia a gente junta. Sim. Hoje, assim, né? A gente tem esse grupo grande e, na medida da possibilidade de cada um, a gente vai fazendo. Mas, assim, voltando aos espetáculos, tem um outro espetáculo que eu queria destacar, que é o Camarim. O Camarim é uma peça de teatro, porque a gente estava fazendo esses sketch. Chegou uma hora que eu falei, eu quero escrever uma peça. Para ninguém falar assim, não, você não faz peça, você só faz sketch. Não, fiz uma peça de teatro. E foi um texto que foi premiado no concurso Minas de Dramaturgia, e hoje está virando uma radionovela. Legal.
com 30 episódios, que está em fase de produção há alguns anos também. E é um outro espetáculo. E com possibilidade de ir para o cinema também. É? Sim. Então me conta isso, porque tem coisa que ela está sabendo que eu não... E as temáticas do TQ? O que eram as temáticas principais? Era comédia, né? É comédia. Sim. Mas o que sempre foi assim, esse assunto interessa ao TQ? Tinha isso? Era muito politizado, era muito político? Era o que é e ainda é essa coisa? Vou dar um exemplo, né? Eu não vou lembrar exatamente, eu acho que 2009, 2010, coincidiu que foi feito no Rio de Janeiro aquele filme Tropa de Elite. E eu não sei se você lembra, mas o copião do filme vazou. E aquilo, em toda a banca de camelô tinha um CD com filme. E nessa mesma época, o prefeito estava criando a Guarda Municipal de Juiz de Fora. A gente fez a piada, a gente de olho nisso, a gente sempre participava ativamente, a gente sempre estava ligado nas coisas que aconteciam. Acho que a cidade era o nosso assunto, o Brasil era o nosso assunto, a vida das pessoas, né, os costumes, isso sempre foi o nosso assunto. Por isso que eu acho que a gente sempre teve essa popularidade, porque os nossos espetáculos, as pessoas sentiam uma identificação muito forte, seja através do viés da cidade da qual a gente falava, seja através dos hábitos de costume, né? A cena do Marcola com a Roberta, por exemplo, que é uma cena de um casal que tem dificuldades financeiras, né? A cena chama Pisei no Pinico. Mas aí nós pegamos a ideia do filme e pegamos esse contexto, essa conjuntura, e juntamos e criamos a Tropa de Elite da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Sim. E esse foi épico, porque na nossa peça o prefeito estava envolvido com tráfico de mussarela pirata. E ele acaba preso na peça. E aí isso gerou um problema horroroso, as pessoas me mandavam recado, a gente tinha dificuldade de apresentar, teve teatro que negou a nossa apresentação, o material era recolhido e tal. Acontece que alguns meses depois o prefeito é preso por estar envolvido em algum tipo de corrupção. Na verdade, eu acho que o problema foi a sacolinha do supermercado, onde estava o dinheiro. Mas, e aí, então, o espetáculo explodiu, né? Explodiu em termos de popularidade. A gente fez, assim, 3 ou 4 remake dele, porque a gente ia atualizando a história, na medida que a história ia atualizando. Então, a gente fez teatro profecia nessa época. A gente antecipou um acontecimento, de tão que a gente era... E você falou disso, eu me lembrei que vocês começaram no meio da ditadura. Você já foi censurado? Muito. Censurado, sim. Vou explicar como é que era antigamente. Você fazia um espetáculo, você tinha que escrever o texto e mandar para a Polícia Federal, para o Departamento de Censura. Eles avaliavam o texto, cortavam os trechos que eles achavam, às vezes eram palavras, frases, um capítulo inteiro e tal, devolviam, e aí a gente tinha que fazer um ensaio geral para uma pessoa. Era um censor que assistia o espetáculo, e aí ele aprovava ou dizia, não, esse trecho aqui e tal, ele ia lendo o texto, a gente ia fazendo, ele ia lendo o texto, e depois ele dava um certificado. Que o certificado ele dava uma classificação de idade, ele dizia que tal texto não podia, a gente tem alguns até exemplares disso. E aí tem um episódio muito curioso por conta disso, né? A Dona Ivone, que era a censora da cidade, era uma senhora que parecia uma freirinha, ela era tão delicada, parecia que ela ia quebrar de tanto... É estranho você pensar, porque você pensava um censor, um agente da repressão, aqueles caras gordão, com bigode, era uma senhora, né? Com cabelo... Não, aquele cacheadinho, canecalon, que chamava aquilo, né? Era a senhora pálida, com aquelas bochechinhas vermelhinhas, falava baixinho e tal. E ficou nossa amiga. E aí teve um dia que a gente fazia um sketch que era um pênis que assombrava uma pessoa. Era um boneco em forma de um pênis. Muito bonito, diga-se de passagem. E aí quando a gente fez o ensaio para ela falou assim, ô Guilherme, aqui no texto fala que tem um boneco, mas eu não vi o boneco. Aí a gente falou, Dona Ivone, não ficou pronto ainda. Aí ela falou, pois quando ficar, leva lá para eu ver. E ela não aprovou, então. Aí, o boneco pronto, nós fomos na sede da Polícia Federal. Chegamos lá, entramos com aquilo embrulhado, e aí você imagina a situação, né? Comediantes passando por isso. E aí a Dona Ivone veio no hall, né? Chamou a gente e falou, pode entrar aqui. Aí tinha um escrivão, ela falou, fulano, dá licença, falou, tirou, ficamos só nós e ela.
Eu acho que era eu, Fael, ou eu, Ruizinho e tal. Fael é seu irmão? Meu irmão, é. Aí a gente entrou, botou ele no centro da sala, ela falou, pode desembrulhar. Aí a gente tirou assim, e era aquele coisa gigantesca, uma glande de cetim vermelho. E aí você imagina, eu desabei, eu tive um acesso de riso que eu não conseguia me conter. E ela ficou vermelha, que parecia que ela ia explodir. Aí ela falou assim, ficou ótimo, tá aprovado. Mentira! E foi maravilhoso aquilo. Aí nós saímos com ele desembrulhado pela rua, saímos carregando ele desembrulhado pela rua. E é um grande sucesso, tem foto dele, inclusive, no livro. Na época a gente chamava ele de He-Man. Oi, Edmar, como é que você participava destes ensaios? Não desta época que você não era, mas como é que eram os ensaios do TQ, né? Da época que você participou, a partir dos anos 90 para cá? Tinha improviso, mas tinha que ensaiar também. Como é que era isso? Digamos que mais improviso que ensaio, né? A gente odiava ensaiar. Essa é uma marca do TQ, a gente não gosta de ensaiar. Mas como é que era figurino? Como é que vocês definiam o tempo? Como é que era essa coisa toda? Tipo, pegando lá na gaveta da minha mãe, vou procurar as roupas que tem ali da Dona Rita, né? Que, diga-se de passagem, era maravilhoso pegar ali no baú da Dona Rita roupas, que inclusive vestiu muita gente do TQ. Mas era uma coisa que a gente fazia muito entre a gente mesmo, né? Era um teatro que a gente estava ali, uma união muito grande, a gente ensaiava, era muita brincadeira, a gente se divertia, era mais diversão do que tudo. Ia para o palco, a coisa funcionava. Eu sempre falei, impressionante, o TQ, a gente está ali, meu Deus, a coisa não está pronta, o texto não está decorado, a peça não está no momento de ir para o palco, e quando vai a coisa funciona. Você fala, gente, o que tem, né? É uma coisa, enfim, então eu acho que sempre não foi dessa maneira. Você se entendia no olhar, como é que era isso? Cara, quando eu esquecia, a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia, a hora que a peça estava começando, um virava para o outro e falava assim, esqueci meu texto. A gente tinha sempre... eventualmente a gente esquecia mesmo. E quando você esquecia, improvisava, um falava uma coisa, a gente sempre falava, não, esse texto não é seu. A gente falava sem cena, assumia isso. E as pessoas adoram isso. E é uma coisa muito da comédia, exatamente. Quando você erra, que as pessoas se divertem, né? Exatamente. E aí, eu lembro uma vez que eu estava no Mr. Do, no espetáculo lá, e simplesmente, eu estou fazendo a cena, envolvida na cena, a minha saia cai. Foi. E eu não dei conta. E o pessoal morrendo de rir. Eu falei, gente, o povo tá adorando a cena. Na hora que eu vi a saia no chão e tal, aquilo foi maravilhoso e tal. Então, assim, são os imprevistos que, como você disse, né? Uma das palavras do TQ, o imprevisto que a gente traz para a cena e se diverte. Eu acho que tem uma coisa importantíssima do TQ, que eu acho que da comédia, né? Se você está se divertindo, as pessoas vão se divertir. E é que uma coisa que a gente sempre fez foi se divertir em cena. O Amir morria de rir. Ele tem a frase que ele fala, o público gosta do gostoso. Então, se o que a gente está fazendo está gostoso, as pessoas gostam do nosso gostoso. Entendeu? Então, é fundamental que a gente esteja gostando do que está fazendo. E as pessoas veem isso, né? E esse tipo de acontecimento nunca prejudicou o espetáculo, ao contrário, as pessoas iam esperando isso. Legal, na Tropa, por exemplo, tinha uma cena que eu adorava, que eu e o Marcola, a gente era da guarda, dos guardas, né? Eu me lembro. E a gente estava procurando um traficante, e aí eu falava com ele assim, Mendonça, vai dar geral aí, todo mundo na plateia, vê se enche de porrada, bate nas pessoas, mas tortura e tal. E a gente já tinha combinado, a gente identificava a maior pessoa, o homem mais grande, maior e mais forte. Aí o Marcola ia lá, chegava, sai, levanta aí, que eu vou te dar na cara. Aí levantava aquele cara gigante do lado do Marcola. Aí o público desabava de rir, né? Aí o Marcola, não, aqui, desculpa aí, mas por acaso, você não viu fulano? Aí ele afinava a voz e tal. Esse tipo de coisa, entendeu? Muito bom, muito bom. Era muito bom. Nós vamos para o próximo intervalo e nós vamos falar dos desafios do TQ, como é que futuro, né, a gente tem, Eita. como é que as novas gerações vão ser conquistadas, que TQ tem que ter história. Tem que ter mais 46 anos, pelo menos. Ainda não é o fim. Mais 46, não sei se eu aguento, não. É só um minuto, a gente já volta, você não vai perder, né? Até já.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando dos 46 anos do TQ, o Teatro de Quintal. Estamos aqui com o Gueminho Bernardes, ele que é fundador e diretor do grupo, e com a Edmárcia Andrade. Antes de terminar, eu tenho que dizer que ela é minha conterrânea, né? Somos conterrâneos. Eu estava esperando por esse momento. É jornalista, como eu também, e eu só não sou atriz, né, Edmárcia? Isso é... A gente fica falando um monte de coisa aqui nos bastidores, que a gente até se perde. Edmárcia quer falar que o TQ já foi levado para várias línguas, para a Itália, para a França, é isso? Conta aí o que você estava falando. Não, o Kleber, inclusive, nessa cena que eu fazia, Kleber, quem é essa vagabunda, foi encenada na França, com a Tatiana, em francês, que a Tatiana, que era do TQ também. E quando eu fui para Roma, que fiz a escola de teatro lá, foi a peça a cena com a qual eu fiz o teste para entrar nessa escola do governo italiano, uma escola importantíssima, e eu cheguei lá e traduzi para o italiano, Kleber, quem é essa vagabunda na escola super clássica? Não, fala aí, gente, italiano, fala isso pra gente. Como é que você fez lá? Francesco, ma que é esta stronza, Francesco? E teve ainda Deus, que foi lido numa rádio. Foi. O texto que chama Deus. Isso. Quando eu morava em Roma, que fazia essa escola de teatro lá, tinha um programa sobre o Brasil, e um dia eu falei, vamos fazer programas com autores brasileiros. Então a gente encenava, tinha o diretor lá que eu convidei, a gente traduzia uma peça italiana, uma peça brasileira para o italiano, e a gente fazia no formato de radionovela. E uma das que fez muito sucesso foi Deus, que foi do TQ, que a gente encenou lá. E teve até, o programa passava, né, o programa era obviamente ao vivo, e aí teve uma ouvinte, uma menina que era de Juiz de Fora, que até hoje eu não consegui descobrir, que ela estava escutando, ela estava perto de Firenze, de Florença, e ela ligou para falar, o TQ, eu adoro o TQ. Teve até isso também. O mundo inteiro adora o TQ. Mundo pequeno. O mundo inteiro. Quem vai dizer que não? Tá a prova aí. Gueminho também queria falar alguma coisa que eu já... uma outra história divertida envolvendo as guaranienses, né? Porque sim. quem e aí é de o meu Guarani... diretor perguntou se a dona Ivone vai aprovar, hein? A dona Ivone censora vai aprovar. Ela ainda é viva. Alguém outro dia me falou que viu ela outro dia na rua e tal. Mas a gente tinha um ótimo relacionamento com ela, isso que é incrível, né? Que legal. Mas vocês, enquanto guaranienses, Edmárcia principalmente, conhecem a dona Rita Andrade, né? Sim. E a dona Rita Andrade é um personagem. Total. Né? Total. Dona Rita já foi vereadora em Guarani. 3 vezes. Eu sou filha de Dona Rita. Sim. Filha de Dona Rita. Um beijo para Dona Rita, doutor Márcio, né? Casal querido de Guarani, exatamente. todos os filhos. E eu escrevi um texto que chamava Mocrés na Laje, que é um texto que se passava no Piscinão de Ramos, quando estava sendo inaugurado aquilo lá, né? E o personagem principal foi inspirado nela, na Dona Rita. Na verdade, eu cometi a ousadia de imaginar que eu queria a Dona Rita participando como atriz mas aí a filha não autorizou. Ela já é uma atriz, né? Mas seria fantástico, né? Você conhece, imagina, né? A Edmárcia não autorizou ela participar do Mocrés na Laje? Não autorizou a mãe dela participar. Não autorizei ele convidar, porque se tivesse convidado, ela iria. Ela ia, com certeza. E você participou do Mocrés na Laje? Você não era? Fiz uma apresentação. Você chegou a fazer, Fiz uma apresentação. Era delicioso daquela cena. A gente tem essa característica, como tem sempre muita gente e esses espetáculos duram às vezes muito tempo, as atrizes e os atores fazem diversos papéis, né? Nesse bloco está previsto, né? A gente está saindo do script totalmente, mas está previsto a gente falar do amor do TQ por Juiz de Fora. Como é que é essa relação, apesar de ganhar o mundo, né? Como é que é essa relação? E é um amor crítico, né? Vocês têm têm um humor ácido muitas vezes, né? Já falamos aqui das questões políticas, né? Como é que é esse amor, né? O que Juiz de Fora significa para o TQ? É um amor verdadeiro. Não é um amor de um grupo que dedicou a sua vida a viver na cidade, a se comprometer com as coisas da cidade. Por exemplo, né, a campanha Mascarenhas, Meu Amor, foi uma campanha onde o TQ foi protagonista, foi líder, né? E hoje nós temos aquele mercado municipal maravilhoso, agora reinaugurado. E é sempre importante lembrar aos velhos e informar aos novos que se aquilo hoje está de pé, se existe hoje um mercado municipal bonito, se existe um centro cultural, uma biblioteca, é graças aos artistas da cidade. Sim. Foram os artistas da cidade que foram para a rua
e foram pedir e exigir que aquele prédio virasse um centro cultural. E outra luta importante nossa foi pela salvação da Mata do Crambeque. Né? Quem lembra, de uns 20 anos atrás, aquilo lá ia virar um condomínio de luxo. Sim. E a gente entrou pesado na campanha pela salvação daquilo, pelo impedimento de que virasse um condomínio. Então, o TQ sempre se envolveu. Que hoje é o Jardim Hoje é o Botânico. Jardim Hoje é o Jardim Botânico da UFJF. Universidade. Foi comprado pela Universidade, foi uma articulação que foi feita de políticos e outras pessoas, assim, empresários e tal. Então, essas lutas, eu olho isso e eu penso, valeu a pena, não é? Duas conquistas importantes que a gente... Mas essa foi a nossa história, a gente sempre teve esse amor crítico, a gente sempre questionou, a gente sempre discutiu a cidade, né? A gente sempre apoiou, a gente ajudou, mas também a gente criticou. Então, você foi bem entendido por isso, Guilherme? Levou muita pancada? Não, como é que a gente sempre apoiou muito, mas faz parte, né? Como é que você vai entrar numa luta dessa sem... Você imagina o prejuízo que nós causamos a alguns empresários. Você imagina o que seria um prédio naquele lugar onde é o Espaço Mascarenhas hoje, um prédio de 150 andares ali com lojas, estacionamentos, escritórios, né? A mesma coisa lá na Mata do Crambeque, imagina, né, fazer ali um grande condomínio com 1.200 unidades. Então eu tenho a consciência que causamos prejuízo a alguns empresários que estão um pouco menos ricos, né? Mas salvamos parte da identidade da cidade. Isso é o que importa, para nós é isso que importa, né? E para você, Edmárcia, essa passagem pelo TQ, né? Mesmo não sendo de Juiz de Fora, você hoje é residente aqui, trabalha aqui, teve uma filha aqui, né? Isso. Como é que é a sua relação com o TQ, com o Juiz de Fora? O que esse teatro modificou aí na sua vida? Foi um momento de descoberta da própria vida, né? Saí de Guarani com 17 anos, vim para Juiz de Fora para fazer comunicação. E devo dizer, já te falei isso, quero contar aqui, que muito inspirada em escolher comunicação no jornal que a Marise fazia em Guarani. Sim, Guarani hoje. Fazia o jornal lá e eu achava aquilo maravilhoso, eu vou fazer comunicação também como a Marise. E aí vim para Juiz de Fora, e assim, vindo de uma cidade pequena, eu queria descobrir o mundo, e aí o mundo que eu descobri, eu entrei no TQ, eu estava na faculdade quando eu entrei para o TQ, então foi aquele mundo da arte, foi o mundo da transgressão, de descobertas, de muita coisa. Então, assim, eu me descobri como pessoa, como atriz, como artista, como questionadora da vida, como crítica da humanidade, porque o TQ traz isso, é um grupo de comédia, um grupo que... né, como o Gueminho está falando aqui, questiona. Então, para mim, foi parte fundamental da minha formação humana. Da minha formação humana. E é ainda hoje. O TQ, para mim, hoje, é o que eu digo sempre, é uma grande família e sempre será. Você sabe disso. Sempre vai ser uma grande família. Assim, foi um presente da vida para mim, entrar o TQ naquele momento. Edmárcia está falando, o Gueminho está emocionado, né, Gueminho? Muitas memórias, né? E acho que isso é mais importante, né? É você olhar e pensar, fizemos história, né? Criamos um legado, temos o que contar e ainda temos muita coisa para contar, né? Sim. E agora, e os desafios? Como é que você lida? Você gostaria de estar, por exemplo, fazendo esquetes nas redes sociais? Você acha que isso é possível? Isso é a cara do TQ? Não, ou vocês, não. A gente tentou algumas vezes, não deu certo. Nosso negócio é a temperatura com o público, né? O teatro, como sempre deve ser, que é a única arte, a única forma de arte só acontece na presença do público. O Amir fala isso, eu cito o Amir demais, porque o Amir... Todas as coisas importantes que eu sei de teatro, de arte, eu aprendi com ele e junto com ele. O teatro não acontece no palco, o teatro acontece na plateia. Né? Então, essa troca é necessária. Não existe outra. Então é isso que me encanta, é isso que eu gosto de fazer. Então, assim, dos veículos de comunicação, né, o que mais me encanta também é o rádio. Sim. Porque o rádio tem isso, tem essa temperatura, essa intensidade. Muito improviso. Muito improviso. Então, assim, hoje, né, quando você fala dos desafios, né, esses 20 anos, eles foram muito impactantes no que se refere à comunicação artística, porque são os anos da entrada das telas,
da internet com força. Então, isso mudou muito os meios de consumo cultural. Então, o nosso grande desafio hoje é conseguir trazer as pessoas de volta para dentro das salas de espetáculo, é conseguir devolver a fisicalidade à nossa relação de consumo com o público, né? E aí eu sinto assim que aí entra a parte que eu acho que o poder público tem uma importância decisiva, que é oferecer infraestrutura para isso, é oferecer espaços, é oferecer condições de trabalho. E a gente perdeu o espaço, né? Juiz de Fora hoje praticamente só tem um teatro, que é o Pascoal. O Solar, o Solar é um equipamento... Nós não temos mais o Promúsica. O Promúsica foi fatal para nós. As pessoas falam assim, o TQ e tal, falando, mas a gente perdeu a nossa catedral, né? A nossa igreja, que era a Promúsica, e está fechada por uma bobagem, por um detalhe técnico que eu acho que é totalmente contornável parece que a universidade hoje está tentando resolver esse problema, mas está há anos fechado. Isso é muito impactante. Um espaço tão acessível, tão central. Na boca da rua, a gente ficava na porta, isso eu sinto muita saudade também, a gente ficava na porta do teatro, entregando panfleto, conversando com as pessoas. O TQ sempre fez isso também, né? A gente nunca... Eu acho que a rede social é legal, mas a rede social entrega o que ela quiser. O folheto na rua, não. O folheto na rua você entrega na mão da pessoa, você olha nos olhos dela, você conversa com ela, você explica sobre o espetáculo, você cria um relacionamento. Hoje eu ando na rua, 10, 15 vezes as pessoas me cumprimentam, gente que eu não conheço, e que está com saudade, e que pergunta do TQ, e eu sou sempre recebido com alegria. Nós todos, né? Nós temos esse presente, né, do universo, a gente é recebido com alegria onde a gente vai, com um sorriso. Isso não tem coisa melhor na vida do que isso. E o livro, quer falar? Não, pode falar. Eu ia colocar a questão do livro, se o Isso é TQ está trazendo um gás novo para vocês, se há possibilidade, por exemplo, de vir um projeto aí, de vir né? Foi tão bonito, eu que estou de fora assistindo vocês todos lá juntos, assinando o livro, né? Foi lindo. Existe muita possibilidade? Pressão, muita pressão. Eu quero, então, emendando na pergunta da Marise, já que o programa está acabando para a gente finalizar, e falo também como ex-integrante ou integrante, e quem está louca para voltar para o palco, e ouvi muito isso das pessoas que estavam ali assinando o livro, quais são os próximos projetos, e trazendo o TQ, como você disse, tem uma realidade do TQ a qual não se insere mais na realidade hoje, muita coisa mudou, né? Então, como você vê o TQ se reinventando de uma maneira bem profunda, que eu acho que deve ser, porque o mundo mudou profundamente, para que a gente possa de novo estar nos palcos de Juiz de Fora, ou seja, de onde for? Eu acho que hoje revolucionário talvez seja trazer de volta isso que eu chamo de fisicalidade, tirar as pessoas da tela. Isso virou uma doença, isso contaminou as nossas relações humanas, as nossas relações sociais, isso está empobrecendo emocionalmente as pessoas estão ficando ansiosas, porque as pessoas não têm mais esse contato humano, o contato delas sempre é intermediado através de um aplicativo. Então a gente precisa que as pessoas voltem a se ver, a se encontrar, a pegar na mão, a se tocar umas às outras. E eu acho que talvez o revolucionário hoje seja isso, talvez a nossa reinvenção seja voltar a fazer o que a gente fazia e conseguir encontrar meios para isso, né? Talvez seja isso. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro. Eu tenho um espetáculo novo que a gente estreou ano passado, que chama Próximo, que é totalmente diferente das comédias que a gente já fazia, é quase um drama mórbido, é um espetáculo de humor mórbido. Que se passa na sala de espera para a eternidade, pessoas esperando serem chamadas, né? E esse espetáculo é muito bom. Ninguém quer atender, né? Mas não tem jeito, quando chama tem que ir. Mas assim, eu falei com a Roberta, né? No dia do lançamento, Roberta Abramo, falei, Roberta, vamos fazer teatro, Roberta. E a Roberta com a mesma coisa, sabe? Nós estamos com fogo no rabo para fazer teatro, entendeu? Que bom. Então eu acho assim, hoje eu trabalho na Funalfa, né? Eu sou isso gerente. Que eu ia saber se você ainda tem essa chama, então tá aí a chama. A chama queima, arde, me consome, mas o tempo é curto, porque eu trabalho muito na Funalfa, trabalho muito, né, no meu departamento e tem muitas obrigações, então assim, tem pouco tempo. E hoje o grupo todo mundo tem muitas obrigações, todo mundo tem família, tem trabalho, tem coisas, né?
Mas assim, Como é que o tempo ficou curto, né, gente? Tinha hora que eu tinha vontade de falar assim, vou abrir sim. inscrição, fazer um grupo todo com menino de 18, 19 anos, 20 anos, sabe, começar de novo, vamos pra rua de novo. Faz isso, igual você fez com a Edmárcia, que faz quem que nós vamos chamar, né? Pois é. Exato. Mas é isso. Vamos encerrar, vamos então. encerrar, eu só queria falar... Fala do livro, onde que as pessoas acham o livro? Então, as pessoas acham esse livro, ele está vendido numa loja virtual. Que nós vamos botar o link, vai né? Vai botar o link, chama Nuvem Shop. Nuvem Shop. Nuvem Shop, lá tem o link, pode fazer a compra, o cartão, o Pix, qualquer maneira, divide, parcela, fiado, de qualquer jeito. E a gente está identificando na cidade alguns pontos de venda também e de entrega. A pessoa compra na lojinha e, para não ter esse negócio de mandar pelo correio, a gente está identificando 2 pontos de entrega aqui na cidade, a Planet. Quem tiver dúvida pode entrar em alguma rede social e te procurar. A gente tem o Gaminho, chama Gaminho, só tem... @Gaminho? @Gaminho. Tá. Ou Gaminho Tristão. Gaminho Tristão. Isso, Gaminho Tristão e Teatro de Quintal. Teatro de Quintal normal. Teatro sem H, tudo junto. Teatro de Quintal no Instagram? No Instagram. Se digitar no Google lá Gaminho, vai me achar de qualquer jeito. E eu estou lá na Funalfa, me acha na rua, me grita, se me vê na rua, me grita. Eu sou fácil. Gaminho Tristão, Tristão sem acento, sem né? acento. Tem essa bobagem, não sei por que não pode ter acento, né? Pois é. E aí está o livro lá, as pessoas... E as gerações novas que não conhecem, tem que conhecer, né, Gaminho? Tem que conhecer a sua cidade, tem que conhecer a sua história, a sua cultura e ter orgulho dela. Eu acho que esse livro mostra isso. Esse grupo de teatro, essa cidade, ela tem importância. O que as pessoas vão ver isso aqui é o que está acontecendo nesse campeonato mundial de futebol, né? Os times brasileiros vão tomar uma surra. Não, os times brasileiros estão indo lá e estão mostrando, estão ganhando dos europeus, estão dando banho nos europeus. E é isso que a pessoa vai ver quando vê esse livro. Falar assim, cara, Juiz de Fora tem isso. Se orgulhar da nossa arte. Se orgulhar. A gente precisa disso. Que delícia, gente, conversar com vocês dois. Foi uma alegria, um aprendizado. Foi ótimo. E não combinamos nada, né? Não combinamos nada. Não combinamos nada, saímos totalmente do script. Muito obrigada, Gaminho. As portas estão abertas. Vida longa ao TQ de Márcia. Obrigadão. Querida, obrigada a você. Prazer. Esse foi o JF Entrevista, em que conversamos e conhecemos um pouco mais do TQ, o nosso teatro de quintal. Eu espero você na próxima semana. Até lá!